Vamos lá. Obrigada, boa tarde. Aproveitando que estamos aqui com Walter Mairovitch. E aí, Gilmar Palusa, mais uma edição, muitas autoridades, dinheiro público, mas eles dizem que o caráter é só acadêmico, o professor Mairovitch. Sim, sem dúvida alguma. O rótulo é de uma atividade acadêmica, tem toda uma programação voltada à tecnologia, o rótulo. Mas o que acontece de fato? Existe uma porta escancarada para o lobby. E existe um outro problema, atenção, um outro problema. Qual seja, quem lidera o Gilmar Palusa? Está no próprio nome. Quem é o protagonista de tudo isso? Está no próprio nome, Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo e ministro decano, o mais antigo dos ministros da Casa, do Supremo. Ora, e o que essa porta aberta para o lobby, esse dinheiro público envolvido, o que mostra? Mostra que com essa realização, ministros juízes do Supremo se envolvem, e em especial o protagonista Gilmar Mendes, se envolvem e vou usar a expressão que a Denise acabou de usar, e ficam sujeitos a abordagens. Então, aquele distanciamento necessário entre magistrados, magistrados inclusive da Suprema Corte, do Superior, magistrados em geral, essa proximidade ocorre, e isso afeta sim a independência que o juiz tem que ter. O juiz é um terceiro distante da parte que atua em substituição à vontade das partes em conflito. Então, esse evento é um evento que causa muito mal à imagem da justiça. O ministro Gilmar Mendes não se preocupa com isso. Se ele se preocupasse com isso, ele não se envolvia em tantas coisas, em tantos absurdos e em tantas suspeitas. Então, o Gilmar Palusa não é bom para a justiça, e ele ainda funciona com um rótulo falso. O Josias escreveu sobre isso. Para quem está conosco na TV, mais um intervalo, mas a gente segue aqui pelo nosso YouTube, UOL no YouTube, e a gente continua nesse assunto. E o Josias diz que tem uma concorrência aí, tem um concorrente ao Gilmar Palusa, que é em Brasília. Mas será que é tão forte quanto, hein, o Josias? Abre a coluna aí dele. O encontro me impressionou. Tem representantes da ONU, tem chefes de tribunais superiores de 17 países, inclusive de Portugal. Está lá o Gilmar Palusa e o presidente da Suprema Corte Portuguesa veio para Brasília. Então tem, de fato, uma concorrência. No mesmo dia em que o Gilmar Mendes está abrindo lá essa nova edição do seu Fórum Jurídico de Lisboa, o presidente do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, o Herman Benjamin, inaugurou em Brasília um congresso internacional sobre Estado de Direito e ética judicial. São duas iniciativas que expõem visões muito distintas sobre o papel das instituições. O encontro de Lisboa é aberto, mas lá o melhor espetáculo ocorre nos eventos paralelos, restritíssimos. Empresários, advogados e políticos refazem anualmente essa rota do Pedro Álvares Cabral, voltam para Portugal para desfrutar ali do lobby e do tráfico de influência com magistrados em coquetéis, jantares. E a reunião de Brasília é reservada, participam, como disse ali, magistrados de 17 cortes internacionais, tribunais superiores, especialistas, e a descrição, porque é um encontro reservado, sem cobertura da imprensa, essa descrição serve para estimular os participantes a soltar os freios, a discutir sem receios temas ligados à integridade da justiça, conduta dos magistrados. E entre os participantes está, como disse, o presidente da Suprema Corte de Portugal. E a diferença, Fabiola, ela não está só na programação, né?
Aqui não tem, nesse encontro de Brasília, não tem advogados, não tem empresários, são magistrados técnicos que estão discutindo problemas judiciais. Tem uma simbologia por trás, né? O Fórum de Lisboa se consolidou, de fato, como um espaço de convergência entre magistrados e grupos de interesse político, empresarial, que tem, muitos deles, pendências no judiciário. E ao privilegiar discussões sobre ética judicial, ao limitar a programação a atividades institucionais, essa reunião de Brasília transmite uma mensagem de sobriedade, de valorização da independência do judiciário. Então, realmente são encontros muito distintos, seja na programação, nos participantes e na simbologia. E o Gilmar Mendes está lá em Lisboa, o Alexandre de Moraes também. Ambos são contra o Código de Ética para o Supremo. O Edson Fachin e a Carmen Lúcia, que é relatora do Código de Ética... Josias, só para a gente retomar, que a gente está retomando aqui para quem estava conosco na TV, o Josias está falando sobre o Código de Ética. E foi curioso, porque o Fórum abriu, tem tanta polêmica aí, mas o Fórum abriu falando também sobre outra questão que é muito importante, que são as Big Techs, como ouvimos aí o Alexandre de Moraes. Mas aí o Josias está falando agora sobre a questão do Código de Ética. Vai lá, Josias. Não, só para realçar esse detalhe, né? Lá em Lisboa, o encontro é comandado pelo Gilmar Mendes, que é absolutamente avesso ao Código de Ética sugerido pelo Edson Fachin para o Supremo. Está lá também o Alexandre de Moraes, que é contra o Código de Ética. Em Brasília, no Congresso Internacional sobre Ética e Estado de Direito, promovido pelo STJ, estão participando o presidente do Supremo, o Edson Fachin, que propôs o Código de Ética, e a ministra Carmen Lúcia, que é relatora desse código, que ainda não veio à luz, né? Os termos do Código de Ética ainda não foram expostos, né? Mas são realmente dois encontros que têm muita diferença entre os propósitos, a composição e a forma com que foram organizados, né? E o Herman Benjamin estabelece há muito tempo um contraponto em relação ao Gilmar Mendes. Eu me lembro no julgamento daquela ação, ainda no TSE, no tempo do governo Michel Temer, o TSE julgou uma ação que tratava dos investimentos escusos feitos pela Odebrecht na campanha da Dilma Rousseff e do Michel Temer. Havia provas em profusão, mas o TSE resolveu ignorar essas provas todas. O Herman Benjamin era, então, membro do TSE, relator desse processo, e ele falou que podia até participar do funeral, mas não ia segurar a alça do caixão, que foi conduzido pelo Gilmar Mendes, que presidia o TSE naquela ocasião. Então, os dois têm eles estabelecem um contraponto em relação à atuação de ambos, um no STJ, o outro no STF, e dessa vez tem aí um paralelo explícito, o Fórum de Lisboa e esse Congresso Internacional do STJ.